Este é o sétimo e último vídeo dessa série de mensagens Disciplinas Espirituais na Quarentena. E o tema de hoje é serviço. Eu tinha tantos temas para falar aqui nessa série de mensagens, mas resolvi fechar com serviço, porque ele é tão importante ser colocado em prática nesse período de quarentena que nós estamos vivendo. A palavra de Deus nos diz, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 25, o seguinte: Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós precisamos entender que os princípios do reino de Deus são diferentes dos princípios do mundo. Porque no mundo a grandeza de uma pessoa está no quanto ela é servida pelos outros. Mas no reino de Deus a grandeza está no servir. Por isso todo cristão é chamado a servir, a ter o serviço como uma marca, uma característica da sua vida. Ocorre que muitas vezes nós somos tentados, assim como os discípulos aqui no contexto dessa passagem que eu li, eles estavam brigando para saber quem era maior, quem era mais importante. Muitas vezes nós também somos tentados a querer ser grandes, maiores, superiores. Por isso, todo cidadão do reino de Deus, ele precisa romper com esse egoísmo. Ele tem que sair da sua zona de conforto. Ele tem que tirar o foco de si mesmo e colocar o foco no outro. Ainda que isso custe tempo, dinheiro ou conforto pessoal. Todos nós temos esse chamado. Foi o próprio Senhor Jesus quem nos ensinou e nos deu esse exemplo. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 13, nos versos 14 e 15, Jesus disse assim: Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Portanto, todo cidadão do reino ele tem que obedecer ao rei e servir não apenas como um mandamento, mas ele deve servir de acordo com os princípios do reino de Deus. Porque no reino de Deus o serviço ele não é feito buscando holofotes. Não, no reino de Deus o serviço é feito buscando o bem do outro, independente de reconhecimento pessoal. No reino de Deus o serviço não busca apenas coisas grandiosas, mas quem serve tem o mesmo coração para as coisas grandes e para as coisas pequenas também. No reino de Deus, quem serve não escolhe a quem servir. Ele vê apenas necessidades. Ele não busca servir apenas as pessoas influentes e poderosas, mas ele serve a qualquer um, desde que precisem dele. E no reino de Deus, quem serve não faz apenas quando ele se sente tocado ou em alguma ocasião especial. Existe sempre uma prontidão para o serviço. Essa é a característica do serviço no reino de Deus. E sabe qual é a consequência disso? A consequência de colocar em prática a disciplina do serviço é que ela começa a desenvolver a humildade no nosso coração. Nenhuma outra disciplina é capaz de fazer desenvolver em nós a humildade, porque apenas um serviço desinteressado e que não busca holofotes, apenas esse serviço anula o nosso orgulho, diminui a nossa vaidade e nos ensina a servir como Jesus serviu e como Ele quer que a gente faça. Essa é uma disciplina que você deve colocar em prática todos os dias da sua vida. No trabalho, na igreja, com os amigos, na família. Mas você só vai conseguir colocar em prática fora de casa se você colocar em prática primeiro dentro de casa. Por isso eu quero te perguntar, você tem servido as pessoas que estão com você aí na sua quarentena? O que você pode fazer para servir essas pessoas? Talvez você, marido, possa servir a sua esposa surpreendendo e lavando um banheiro, por exemplo. Você, esposa, pode servir o seu marido preparando aquele almoço que você sabe que ele gosta e que tem muito tempo que você não faz. Da mesma forma, os pais devem servir aos filhos, os filhos aos pais. Lembrando sempre que não são as grandes coisas que caracterizam o serviço cristão. Pelo contrário, às vezes são as pequenas coisas que marcam e fazem toda a diferença na vida de alguém. Talvez seja esse o momento de servir ao outro com pequenos gestos de delicadeza, de gentileza. Talvez você possa servir ao outro ouvindo mais do que falando. Esse é o momento de colocarmos em prática o serviço. Porque numa casa onde um serve ao outro,
todos são servidos e todos estão satisfeitos. Mas, se alguém busca o próprio interesse, numa casa onde cada um só busca o próprio interesse, ninguém é servido e ninguém está satisfeito. Portanto, nessa quarentena, coloque em prática essa disciplina do serviço. Sirva as pessoas que estão nesse período com você. Coloque em prática esse princípio do reino e você vai ver o poder e o amor de Deus mudando o ambiente onde você está. Que Deus te abençoe.